Fala pessoal, bom dia, boa tarde investidores. Começamos um programa novo, o Sul no meio-dia. A gente aqui no fundo é macro renda fixa das 8 horas, mas passamos para meio-dia. Acreditamos assim que a gente pode trazer mais rápido atualizações do mercado, um pouquinho aí pela manhã. Hoje a Bolsa Brasileira está caindo 1,5, o câmbio aí está subindo 0,5, 0,4 no momento, cotado a 5,11. Até o Banco Central fez uma venda aí de 1.000 contratos, 1.300 contratos de swap. Então a gente quer trazer melhor atualizações para vocês. A gente ficou com um horário, acho que mais flexível. A gente conseguiu trazer mais convidados no horário do almoço, para aí você também, enquanto descansa ali a sua uma horinha, ter um pouquinho de contato, receber as notícias. E antes de tudo, eu gostaria de trazer aqui meu amigo Rafael Pérez, o economista da casa, e o head de renda fixa, Vinícius Romano. Fala galera, sejam muito bem-vindos aí ao nosso novo programa aí, no meio-dia. Obrigado aí, Sung, e vamos lá, né? Vamos atualizar aí um pouco, mostrar aí algumas perspectivas, falar um pouco do varejo, né? Que está em voga, né? Está bastante aí em evidência. Importante o pessoal também entender, além das americanas, né? O que está acontecendo no setor no geral. Acho que tem bastante coisa legal para a gente trazer. Boa, fala pessoal, boa tarde a todos. Então, como o Sung falou aí, novos horários. Podia chamar até almoço aqui com os analistas aqui, com os economistas, porque tá bem no horário do almoço, então sejam bem-vindos aí. Para quem já acompanhava, bem-vindos novamente. Agora voltamos aí nesse horário novo. E vamos falar aí de varejo, americanas, né, que tem dado o que falar aí nos últimos dias. A gente pode começar falando disso já, Sung? Pode, a bola é sua, Vini, fica à vontade. Beleza. Bom, aí vocês vão me complementando também. Eu peguei algumas informações aqui, acho que começar do começo, né? Então, semana passada, acho que foi na quarta-feira, para ser mais exato, quarta-feira à noite, a Americana soltou um fato relevante, falando basicamente que tinha encontrado, né, o setor financeiro ali tinha encontrado inconsistências contábeis de 20 bilhões de reais, né? E aí sabe, assim, 20 bilhões é muita coisa, né? Mas tudo é relativo, então, trazendo aqui alguns números da própria empresa, a Americanas naquele dia tinha um valor de mercado de aproximadamente 11 bilhões de reais e um patrimônio líquido de 15 bilhões. Então, só aquelas inconsistências que no momento eram de 20 bilhões já eram maior que o valor de mercado da empresa, que é a empresa inteira, e que o patrimônio líquido da empresa. Isso já era um problema, porque também soltaram um fato relevante meio que do nada. O CEO também, no mesmo dia, renunciou ao cargo, que tinha entrado no cargo dia 2 de janeiro desse ano, e já renunciou, ou seja, 10 dias depois de ter entrado no cargo, ele e o CFO, que eram novos. O CEO também, para contextualizar, é o Rial, né, que ele era CEO do Santander, então fez um trabalho muito bom lá. O mercado como um todo gosta bastante dele, e ele, não sei se, ninguém sabe, né, se ele identificou isso daí em 10 dias, ou se ele já sabia e só não quis assumir a bucha. Enfim, renunciou ao cargo. Isso, no outro dia, refletiu muito no preço das ações das Americanas, né? Não só nas ações, mas também em vários ativos que ela tem. Então, por exemplo, títulos de renda fixa, a Americanas tem em torno aí de arredondando uns 10 títulos no mercado, né, em forma de debentures. E essas debentures, da mesma forma que as ações caíram a quase 80%, as debentures também estavam negociando a um preço muito abaixo do dia anterior. E justamente por conta desse fato relevante. E aí, uns dias depois, descobriu-se que o impacto não era de 20 bilhões, era de 40, né? Então, o impacto dobrou. A dívida, né? Agora reconheceram como dívida. Quando soltaram um fato relevante, não sabia se era uma dívida ou se era uma inconsistência que a Americanas eventualmente já tinha pago. Enfim, um erro ali de classificação na conta dos fornecedores. Basicamente, na operação da Americanas, ela negociava desconto com os fornecedores. Esse desconto, né, que seja ali de 10%, que é o famoso risco sacado, ele virava uma dívida com o banco que antecipava esse dinheiro para o fornecedor. E isso não estava, pelo que se sabe, não estava sendo contabilizado, não foi de um ano para cá, isso faz bastante tempo, o que acabou refletindo também bastante aí, se você, qualquer portal de notícias está falando disso, no trio, que é os acionistas, que são os acionistas de referência da Americanas, que são nada mais, nada menos do que o 3G, né?
Beto Sicupira, Marcel Telles e Jorge Paulo Lema, um dos 3 maiores empreendedores aí do Brasil e que estão envolvidos, talvez diretamente aí, pelo menos são corresponsáveis aí a toda essa história da Americanas, né? Não sabe ainda se é fraude, se não é, ainda está sendo apurado. A empresa também pediu um prazo ali judicialmente, né? Eles têm 30 dias para ter mais tempo para respirar, ver tudo certinho como é que está a situação e negociar também com os credores. Tem alguns bancos já pedindo o dinheiro de volta, o BTG já está envolvido, pediu 1 bilhão de volta que tem com a Americanas. Então, a situação não está fácil. Muita gente agora, nesses momentos que a empresa cai, né, quer especular, então quer comprar um pouco, porque vê a empresa muito barata lá, está valendo agora quase R$2, antes valia 12. Aí fala, não, vou comprar um pouco para tentar recuperar, porque a empresa vai voltar. E assim, eu acho que às vezes, nesses momentos, o melhor é não fazer nada, porque assim, não se sabe o tamanho do impacto. Antes era 20 bilhões e em questão de um dia para o outro virou 40, né? Algumas debêntures aqui, elas negociavam assim, quando você compra debênture, você compra na taxa indicativa, né? Você negocia a taxa. Essa taxa do dia 11, que era na quarta-feira passada, ela valia CDI mais 1, um papel específico, não estou falando. Valia CDI mais 1, arredondando. Na quinta-feira, essa mesma taxa negociava CDI mais 49%. Então a taxa saiu de 1% para 49%, a taxa indicativa. E isso reflete o tamanho do risco, né, que os investidores começaram a ver dessa empresa. Então é realmente uma situação bem difícil para a empresa. Pessoalmente falando, não sei se ela sai viva dessa história. E também acho que a questão agora é mais com os acionistas, né? Porque o grupo controlador é muito, assim, né, você tem aí uma grande admiração dos brasileiros pelo grupo e começa a se duvidar, né, porque já teve histórias anteriores também, 2 outras empresas com inconsistências contábeis, agora a vez da Americanas, não é uma dívida qualquer, são 40 bilhões de reais, e assim, espera-se que pelo menos os acionistas coloquem algum dinheiro para tentar resgatar a empresa. Até então, não se sabe se realmente vai ter algum aporte ou não. Mas, assim, resumindo, é isso. Assim, essas inconsistências podem ser muito mais do que isso e pode ser uma história grande aí de... Vini, deixa eu fazer uma pergunta para você. Manda. Primeira, antes de pergunta, pessoal, saiu um artigo muito interessante no Brasil Journal, que conta um pouquinho aí da história que o Vini bem trouxe de casos passados envolvendo aí esses acionistas que podem até ser corresponsáveis. Mas dê uma olhadinha lá, bem interessante. Minha pergunta para o Vini é a seguinte: Vini, você acha que pode virar um risco sistêmico esse caso da Americanas refletir na Bolsa como um todo e isso afetar futuramente? Então, no primeiro dia já teve um impacto, mas eu acho que foi mais pelo medo ali, pelo pânico do dia seguinte, né? Até impactou Magalu, impactou outras empresas do varejo. Nunca se descarta a possibilidade, até porque, até vi um comentário aqui, a auditoria, eu já trabalhei como auditor contábil, né? E posso falar que a auditoria ela não está lá para pegar fraude. Até porque se existe uma fraude, os controladores ali, os responsáveis pela empresa, eles vão fazer de alguma forma que não passe, né, pela contabilidade ou pela auditoria ali, porque os auditores não estão lá para pegar a fraude, eles estão lá para aumentar o grau de confiabilidade das demonstrações, né, dos números que estão ali publicados. Mas não tem como você entrar, põe todos os números, ainda mais numa empresa muito grande como a Americanas. Às vezes não, né? Você tem, às vezes, procedimentos que você faz por amostragem. Então, tem também uma questão de materialidade. Pô, você faz, né, tem toda uma metodologia que faz com que a empresa não pegue, não esteja lá para pegar fraudes, né? Não é a Polícia Federal. Porque eu vi muita gente questionando a auditoria, né? Assim, é difícil de falar se a auditoria fez um trabalho bom ou não. Como, por exemplo, Petrobras, a auditoria pegou a fraude, né? Então, eu acho que depende muito da forma que é feita. Esse formato não pegaram até então. A gente viu que em 2008, lá no caso da Enron, 2008 não, foi antes, né? A própria auditoria estava envolvida em toda o caso ali, né? Do superfaturamento de receita. Não sei se é o caso aqui,
Mas, assim, o que eu quero dizer é que a auditoria não está lá para pegar fraude, né? Esse é o primeiro ponto, a não ser que seja muito clara, né? Que você veja ali que tem alguma coisa errada, você vai acabar reportando. Senão, você nunca vai saber. O controlador não vai fazer de uma forma que a auditoria consiga ter acesso. Agora, se pode ir para todo o setor, eu acho que agora, né, os acionistas vão estar muito mais em cima das empresas de varejo e com certeza já estão olhando para a Ambev, que é do mesmo grupo, estão olhando para a Magalu, estão olhando para Via Varejo, estão olhando para tudo. Eu acho que não se escapa, assim, se for o mesmo problema para o varejo, eu acho que vão identificar rápido. Mas para ir para outros setores da Bolsa é uma probabilidade menor. É isso que o setor do varejo eu acho que vai ser mais impactado, mas assim, o ponto que eu entendi foi que outros setores da Bolsa aí o risco é bem mais baixo de virar algo sistêmico, é isso? Eu acho que para outros setores, eu não sei se esse mesmo problema pode atingir, porque é uma coisa mais específica de varejo, né? Mais da operação da Americanas que permitiu essa contabilidade que no final descobriu-se que estava errada, né? Porque é o que eu falei, a Americanas negociava com o fornecedor ali, o banco antecipava um valor, essa diferença deveria virar dívida. E não, até então não estava virando, ela estava ficando lá na conta de fornecedores, e não se sabe também quanto tempo faz que está acontecendo isso, mas não é de agora. E aí esse valor virou 40 bilhões, né? E aí tem que ver também, assim, eu acho que para você inibir também outras, se for comprovado que é uma fraude, né, para você inibir outros acontecimentos, a CVM vai ter que atuar, vai ter que, né, não dá para deixar barato aqui. Por exemplo, o IRB até hoje, né, não se recuperou. E pode ser que aconteça a mesma coisa, assim. Eu acho Só que vai para muito de o caso a pessoal caso. de casa, só para o pessoal de casa aí que está ouvindo a gente no almoço, por que a IRB conta um pouquinho para a gente? Não se recuperou? A IRB teve o problema também, que foi comprovado, né, de fraude. E desde então, eu não lembro que ano exato foi, acho que foi em 2020 que uma gestora, né, apontava já desse problema há um tempo, que era a Esquadra, ficou muito famosa, tem short, né, tá sempre vendida nas ações do IRB, e aí ganhou muito dinheiro também com isso, mas no final provou-se que ela estava certa, ela falava que tinha inconsistências na empresa, e aí provou-se que isso existia. E desde então o IRB caiu muito, né, nas ações na bolsa, e nunca mais se recuperou, tá sempre ali acho que tá nos, nem sei quanto tá aqui, mas deve estar em torno ali dos 3, 4 reais, faz um tempo que eu não vejo, mas provou-se que tinha fraude ali e pode ser que aconteça a mesma coisa com Americanas. Então, assim, e aí muita gente entra para especular, né? Assim, vai entrar para achar que a empresa pode voltar. Assim, podem salvar a empresa, mas putz, eu acho que não, assim, não vale a pena, sabe? É que nem a gente fala, credibilidade você demora 10 anos para conquistar e um dia para perder, né? Exatamente, segundos, né? Sim. Bom, então acho que o ponto principal de Americanas, pessoal, eu acho que seguir a dica do Vini aí, de por enquanto, no momento, a melhor coisa a se fazer é nada. Não, vamos esperar o que vai acontecer aqui para frente. Por exemplo, o BTG tentou entrar com uma ação contra a limiar que foi dada a lojas americanas, que possibilita aí de ninguém confiscar os bens dela, questões de caixa. Então, tem uma questão jurídica aí muito importante para a gente ficar de olho. Enquanto isso, acho que o Rafa ele escreveu isso no relatório de macroeconomia que daqui na Suno que sai essa semana. Conte para a gente aí o que você acha, quais são as perspectivas para 2023 para esse setor do varejo. Boa. Bom, depois dessa explicação aí, dessa aula aí do Vini, tentar mostrar então um pouco primeiro o que houve, né, com o varejo, né, a gente pensando na perspectiva dele nos últimos anos e o que esperar, né, para o varejo. O que a gente olha, né, quando a gente olha para as principais varejistas, né, Via, Magalu e Americanas, né, a gente pega ali desde o pico, elas tiveram um pico ali em 2020, né, acreditava-se muito em que essas varejistas iam se beneficiar, por exemplo, de uma abertura da economia ali em 2020 e tudo mais. E aí, quando a gente pega desde o pico que elas chegaram ali em 2020, segundo semestre, até agora, elas caíram mais de 90%, né? Americanas caiu mais de, acho que 95%. E aí, um pouco para a gente entender o que aconteceu com essas varejistas, principalmente,
Quando a gente olha para ambiente macroeconômico e concorrência, a gente entende muito, né, esse cenário mais macro, né, o que aconteceu com as varejistas. Primeiramente, quando a gente olha para ambiente macro, as varejistas elas dependem muito de consumo, né? E quando a gente olha aí desde 2020, 2021, você teve um forte aumento de inflação e de taxa de juros, ou seja, as condições de crédito ficaram muito mais caras, muito mais difíceis, né? Financiamento, empréstimos, e também inflação, correndo o poder de compra. Então, o consumo ficou mais complicado e você tomar crédito para fazer esse consumo também ficou mais complicado. E isso atinge em cheio as varejistas que dependem muito desse consumo aí de bens, principalmente, né? Você soma isso, você teve uma mudança de padrão de consumo nos últimos tempos. A pandemia ela mostrou para a gente que as pessoas no começo consumiram bens, porque você estava dentro de casa, você estava ali às vezes trocando algum eletrodoméstico na sua casa, móveis, comprando coisas, você não podia sair, né? As restrições de mobilidade, lockdowns. Beleza, então as pessoas ali nesse primeiro momento consumiram muitos bens, né? E isso explica um pouco desse salto forte que teve das varejistas em 2020. Só que depois disso foi abrindo a economia, foi retomando a normalidade, principalmente em 2022, e houve uma mudança de padrão de consumo para serviços. Então, as varejistas começaram a perder muito mercado, porque as pessoas diminuíram seu consumo de bens e começaram a consumir muito mais serviços, sair, restaurantes, em bares, viagens e tudo mais. Então, esse padrão de consumo também explica um pouco. E aí, a gente pega também, por exemplo, os índices do próprio varejo. Então, a gente pega a pesquisa mensal de comércio, que o BGE solta, ou aqueles índices de confiança da FGV, por exemplo, falando sobre as perspectivas, expectativas do setor. E a gente olha que todos, ou, por exemplo, a pesquisa mensal de comércio andou de lado, então o setor, no geral, tem andado muito de lado, ele recuperou um pouco da pandemia, mas mesmo assim ele não tem conseguido ter uma atração mais forte de crescimento, né, ao longo, pelo menos no curto e médio prazo. A gente olha, então, os índices de confiança, né, do setor, dos empresários, eles também estão em baixa, com baixas perspectivas de crescimento para o futuro. Então, a gente olha o setor no geral, a gente vê que ele não tem mostrado um bom desempenho, né? Ele tem andado ou de lado, ou ele não tem perspectiva de crescimento para o futuro. Então, isso aí diz muito do porquê que as varejistas têm andado de lado, têm caído tanto nos últimos tempos, né? Isso pensando aí, obviamente, em 2021, 2022. E quando a gente também olha para concorrência, aí a gente entende um pouco o que aconteceu. O e-commerce ganhou muita força, né, durante a pandemia. Se ele já tinha uma tendência de crescimento, a pandemia só acelerou esse crescimento, né? Então a gente teve uma forte, as pessoas cada vez mais usando e-commerce. O problema é que as varejistas brasileiras elas perderam o mercado e perderam market share nisso. Quando a gente olha hoje quem são as principais empresas de e-commerce do Brasil, em primeiro lugar a gente tem, principalmente quando a gente olha a quantidade de acessos, tá? Porque aí isso diz muito, né? Quanto mais acesso as pessoas, maiores as chances de elas comprarem. Mas pensando em quantidade de acessos, em primeiro lugar a gente tem Amazon Brasil no caso. No primeiro lugar é Mercado Livre, segundo lugar a Amazon e terceiro lugar a Shopee. Cada uma tem a sua estratégia, né? A Amazon às vezes está ligada principalmente a datas tipo Black Friday, ao Mercado Livre, o fato dela, a entrega do Mercado Livre ser muito rápida. A Shopee também está ligada a produtos de tickets mais baixos também, mas aquela questão dos entrega de graça, dependendo do valor, enfim. Essas três, elas dominaram o mercado de e-commerce no Brasil, e isso fez com que Magazine Luiza, Via e Americanas perdessem muito market share na parte de e-commerce. Então, a concorrência minou muito essas três varejistas, né? Num setor que está ganhando cada vez mais força, e quem sair primeiro, né, no e-commerce vai ter uma vantagem muito grande em relação aos seus concorrentes, né? E as três principais não são brasileiras, são empresas de fora, né? Então, isso também ajuda a entender por que o e-commerce brasileiro, por que as varejistas brasileiras, elas têm tão mal. A concorrência, ela simplesmente tomou muito esse mercado e tem feito com que elas tenham perdido, né, um pouco de market share. Então, principalmente quando a gente olha ambiente macroeconômico e concorrência, a gente entende um pouco porque as varejistas tiveram uma queda tão acentuada, né, de quase mais de 90% aí desde o pico ali em 2020. E aí, pensando aí mais perspectivas, né, para o varejo, né, o que a gente pode esperar do varejo, principalmente aí para 2023, né, as notícias, novamente, não são muito boas, as perspectivas não são boas. Principalmente quando a gente começa a olhar, por exemplo, o crescimento, né, as varejistas dependem muito da atividade econômica, né, como é que as pessoas estão consumindo, a renda das pessoas. E a gente está na perspectiva de crescimento baixo esse ano, provavelmente algo em torno de 1% do PIB, pelo menos. Então, esse baixo crescimento já não é um bom sinal para as varejistas, né? Além disso, a gente está cada vez... O mercado de trabalho teve um forte dinamismo ao longo de 2022. A expectativa para esse ano é que o dinamismo diminua um pouco, né? Teve uma forte queda ao longo de 2022, mas esse ano a tendência
é que perca um pouco de tração esse mercado de trabalho. Além disso, a inflação ela caiu, já está em níveis um pouco mais normais para a média histórica brasileira, mas ainda é relativamente alta, entre 5% e 6%. Então, é uma inflação que não tem perspectivas de cair mais muito do patamar que está agora e deve continuar entre 5% e 6%. E por conta disso, taxas de juros em patamares elevados. Ou seja, isso encarece crédito, encarece financiamento, enfim, isso atrapalha muito o consumo. Então, a perspectiva nossa de que a taxa de juros continue alta ainda por um tempo vai, obviamente, afetar o setor de varejo. E, por fim, que eu acho que é um tema relevante aí, que é a inadimplência e endividamento, que estão bem altos das famílias, Então, se o endividamento e a inadimplência estão altos, isso atrapalha o consumo, Isso diminui o ímpeto do consumo das pessoas. Então, isso atrapalha também muito a questão consumo das varejistas. Então, no geral, quando a gente olha as perspectivas para esse ano, não são boas, Então, a gente não vê aí, o seu setor ele vai sofrer muito nesse ano, provavelmente. Vai ser bem desafiador o ano, porque o cenário macro está bem difícil, de baixo crescimento, taxa de juros alta, inflação ainda em patamares elevados, inadimplência, endividamento muito alto. Então, a gente não vê aí muito otimismo aí o setor para esse ano por conta esse cenário macroeconômico bastante desafiador. Boa, eu acho que deu um bom resumo e um bom já para mim, para encaixar na nossa última pauta. Eu queria trazer aqui o Boletim Fox para mostrar um pouquinho as nossas tendências que o mercado está esperando, e a gente pode também falar um pouquinho do que a gente está esperando aqui na Suno. Deixa eu ver se eu consigo colocar certinho aqui. Vocês conseguem ver a tela? Deixa eu... Foi. Bom, pessoal, basicamente aqui... Eu consigo... basicamente aqui, vocês conseguem enxergar? Acho que sim, Vini, Rafa... Sim. Você consegue colocar um pouquinho mais... Boa. Foi. Bom, vamos lá, então, pessoal. Então, basicamente, aqui o mercado está projetando uma inflação de 5,39 para esse ano. Então, a meta estipulada pelo Banco Central para esse ano é 3,25, com 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Ou seja, aquela banda, o limite superior dela é de 4,75. Então, para 2023, a gente está vendo aí mais uma inflação acima da meta. E, a princípio, o presidente do Banco Central vai ter que escrever uma carta novamente para explicar por que a inflação saiu da meta estipulada pelo Banco Central. Acho que o grande ponto aí das últimas elevações e a maior preocupação do mercado e nossa aqui também sobre inflação é a possível volta dos tributos federais sobre combustíveis. Só para o pessoal lembrar, a gente teve uma desoneração dos combustíveis de impostos federais no ano passado, era para ser retomados em janeiro, mas o novo governo, até uma queda de braço aí que o Haddad perdeu para a ala política, esses impostos continuaram zerados, e aí até pelo menos 60 dias sobre gasolina e etanol, e tem outros aí que vão ficar ao longo do ano. Haddad queria que esses impostos voltassem porque geraria uma arrecadação de 50 bi, que poderia diminuir o nosso déficit primário, mas ali, devido à possível instabilidade, perda de popularidade, até que não houve a definição do presidente da Petrobras, já foi indicado, mas não tomou posse, diretoria, resolveram esse governo aí se expandir essa desoneração por mais 60 dias. Quando retomar, é possível que o preço dos combustíveis subam em torno de 10%. Então, se a gente pegar aqui o IPCA de administrados aqui no Boletim Fox, nas últimas semanas tem saído de 6,23, 6,79 e 6,95 a inflação esperada nesses itens, certo? E aí a inflação para os próximos anos segue de uma forma aí bastante cuidadosa, tá? Para 2024, que o Banco Central está mais preocupado com 23, 24, as expectativas já estão um pouquinho mais estáveis em 3,70, mas o que chama a atenção é a inflação de 2025 e 2026, as expectativas em 25 em 3,5 em relação a 3,30 da semana passada, e para 2026 de 3,22 agora para 3,20 da semana passada também. Isso não gera preocupações grandes, mas é importante o Banco Central ficar de olho, porque, de novo, o Banco Central não está preocupado muitas vezes com a inflação corrente, ele quer, via juros, fazer com que a inflação convirja para a meta estipulada. Para 2024 é 3, 2025 é 3 de inflação, então
eles já estão subindo um pouquinho, então é bom, o Banco Central aí vai ter que discutir isso. A princípio, não vemos alteração no plano de voo da sua política monetária, que eu posso até explicar um pouquinho, mas deixa eu antes de explicar, vamos aqui para a Selic, aqui no Boletim Focus, tá? Então, o Focus está projetando aí um 12,50 para a Selic esse ano, 9,25 para o ano que vem. O que isso nos mostra? Primeiro, cortes nos juros, o mercado já enxerga, a gente também enxerga que a partir do segundo semestre a gente já vê possíveis cortes nos juros, a depender de como estiver a dinâmica da inflação. Atualmente a gente está em 3,75, a nossa expectativa é que ela se mantenha por mais tempo, no primeiro semestre principalmente, e quando o Banco Central tiver segurança e que essa inflação aqui projetada esteja um pouco mais controlada, não tendo choques políticos, geopolítico, guerra, nenhuma interrupção abrupta nas cadeias produtivas, nenhum salto muito forte em commodities, e as coisas estiverem mais encaixadas, por exemplo, principalmente o risco fiscal, é possível que a gente veja aí cortes nos juros. Hoje, em 12,50, aqui na Suno a gente está muito próximo disso, e para o ano que vem, 9,25. Qual que é o produto principal que a gente tem que ficar de olho, além de inflação e Selic? É a questão fiscal do Brasil, que eu acho que esse é o principal risco que está sendo discutido esse ano. Como bem trouxe, o Haddad queria aí que a desoneração não tivesse mais para melhorar a arrecadação, ele apresentou medidas de cunho fiscal para melhorar a arrecadação, para tentar zerar o déficit primário, que é aquelas receitas menos despesas do governo, com potencial de até gerar um superávit esse ano, que acreditamos ser um pouco difícil, mas a princípio foi uma sinalização boa de que eles estão preocupados com a questão fiscal, apesar de ele ali estar mais dando medidas em relação ao aumento da receita, de arrecadação, e não tão preocupado ainda no primeiro momento com questões de cortes, mas uma sinalização boa, a Simone Tebet, como equipe econômica, equipe ali do planejamento e gestão bastante qualificado, conheço até o professor Sérgio Firpo, que é professor do INSPER, acompanho o trabalho dele, ele que vai ficar na parte de avaliação de políticas públicas, é um nome bastante interessante para ir junto com o Bernardo Api para tocar a reforma tributária, esta que deve ser apresentada pelo menos no primeiro semestre, junto com uma nova âncora fiscal, dado que a nova âncora ela precisa ser apresentada até 31 de agosto, dado a PEC de transição, né? Tinha uma cláusula lá especificando, mas a questão fiscal continua sendo o principal risco do país, a gente precisa ver mais sinalizações. No curtíssimo prazo, a gente pode ter essas medidas funcionando, mas a gente precisa realmente ver um melhor comprometimento do governo em relação aos gastos, passar um pente fino, gerar mais eficiência, porque isso pode, caso haja um aumento de gastos muito forte ou até um novo arcabouço que não agrade ou não ajeita as contas públicas, a gente pode ver um risco do país aumentando, o prêmio de risco dos ativos, o câmbio subindo de patamar, e isso pode gerar grandes incertezas, volatilidades e até instabilidades para o novo governo. A Haddad deve estar indo com Marina Silva para Davos para tentar trazer um Brasil um pouco de melhor estabilidade, tentar trazer investimentos, tentar melhorar relações, mas acho que a questão principal é a questão doméstica do risco fiscal brasileiro e que vai afetar um pouquinho esse focus que a gente está olhando. Acho que acredito que seja isso. Tem mais alguma questão para comentar aqui, pessoal? Eu ia comentar só sobre os comentários aqui que a gente recebeu, falando dos bancos. Acho que, deixa eu pegar aqui quem foi que falou. Foi o Ricardo que falou, né? Como que essa fraude poderia impactar o sistema bancário. E tem até uma matéria do Valor Econômico que fala bastante disso, né? A exposição dos bancos, principais bancos aqui do Brasil, a Americanas, tanto na questão do risco sacado, que seria essa operação de antecipação que eu estava comentando, que é o problema dos 20 bilhões, e também no geral, né, outros eventuais empréstimos que os bancos já tinham. E os três maiores bancos, os maiores impactados, talvez, seriam Bradesco, Santander e Itaú. Não os maiores impactados, mas os maiores credores, né, em termos de bancos aqui para Americanas. O Bradesco tem 4,7 bi, o Santander 3,7 e o Itaú 3,4. E aí tem mais alguns, né? Tem o Safra, BTG, Banco do Brasil, Daicoval, ABC. No total, isso dá 18,8 bilhões, que é basicamente os 20 iniciais ali que tinham levantado, né, de dívida adicional. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar essa tela aqui para todo mundo ver também. Espera aí.
Me avisa se vocês conseguirem ver aí. Conseguem ver? Foi Boa, sim. foi. Boa. Então, essa é a matéria aqui do valor, tá? Se você, acho que se digitar bancos americanas, credores, acho que deve aparecer. Mas essa é a tabela que eu estava lendo aqui. Então, os maiores credores da Americanas em reais bilhões são esses aqui. Aqui é só do risco sacado, que é essa operação específica, e o total aqui está do lado também. Então tem alguns que só tinham operação de risco sacado, por exemplo, o BTG aqui de 1,9, e tinham outros tipo o Bradesco que tinham 3,9 no risco sacado, mais 4,7 no geral. Então, assim, é difícil de mensurar o impacto, porque você pega a carteira geral desses bancos, ela é muito grande, né? Assim, 3 bilhões é dinheiro de pinga, né, no jargão aí. Porque a carteira do Itaú, por exemplo, passa o trilhão. Então, 3 bi não é quase nada. Então, mesmo se a Americanas quebrar, depois de entrar em recuperação judicial, muito provavelmente, não sei o real impacto disso para o banco, tá? Mas essa é a lista dos credores aí da Americanas. Eu acho que nos próximos dias a gente deve ter novidades. É, até depois de 30 dias, né, que está até aqui embaixo, é o prazo que a justiça deu para Americanas para tomar uma decisão se vai impedir ou não recuperação judicial. Até lá ela vai negociando com os bancos. Hoje ela já até se encontrou com o BTG. E assim, é muito provável que vai ter que pedir recuperação, né? É bem difícil de sair dessa situação. Tem algumas formas, mas vai ter que pedir dinheiro. Por exemplo, o acionista vai ter que colocar uma parte, vai ter que usar todo o caixa da empresa, vai ter que pegar todos os recebíveis que ela tem também para liquidar isso daí. E assim, tem que investigar, né? Eu acho que esse é o principal ponto. A CVM, eu até vi um comentário aqui. Cadê? Deixa eu ver aqui. O João falou, a CVM tem a obrigação de verificar se teve ou não teve algum beneficiado com vendas antes, né? Porque também teve isso, né? Alguns controladores, eles venderam algumas ações e no dia antes de soltar o fato relevante, viu-se ali que tinha algumas operações com opções de um ganho gigantesco de um dia para o outro. Então, assim, tem que investigar, porque senão vira bagunça, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Mas acho que é isso aí. Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Antes quando você procura comentários, até só 2 pontos aqui. Acho que a gente não comentou nada de internacional, acho que é um ponto importante de a gente ficar de olho. Então, basicamente, aqui na Sunil, eu, Rafa, a gente olha Estados Unidos, pessoal, fiquem de olho aí nos dados de inflação que saíram, vai sair dados de produtor, inflação do produtor. Então, a inflação é um tema muito importante nos Estados Unidos que deu sinais de arrefecimento, e está possibilitando até que o mercado espere que o Banco Central americano, Fed, diminua o ritmo de altas, tá? Ele vai continuar aumentando, mas acho que num ritmo um pouco menor. Aqui na Sul a gente acha que a taxa de juros americana vai rodar em torno aí de 5%, tá? Na Europa, a gente acompanhou muito bem os problemas de gás natural e problemas de energia que estavam acontecendo lá, porém, isso poderia, no fundo, aumentar os preços de energia, que já estavam bastante elevados, isso poderia gerar uma crise muito forte, dado que eles passam por inverno, porém, eles conseguiram manejar muito bem seus estoques, o inverno foi muito brando, e a inflação, que deu um pico marginalmente nos últimos meses, começou a dar sinais de arrefecimento, mas os juros devem continuar subindo bastante forte na Europa. E, por fim, na China, a gente tem que passar um pouquinho pela reabertura que está acontecendo lá. Nesse primeiro momento, a gente está falando aqui um período de transição. Então, a gente teve a notícia que reabriu, flexibilizou a política de Covid-0 em dezembro, mas ao longo de 2023, a gente vai ver uma melhora da economia chinesa, uma retomada da demanda por bens, por petróleo, eles são os maiores importadores, a gente já vê algumas questões de demanda já afetando os preços, mas eles estão num período de transição. Essa reabertura, flexibilização fez o número de casos aumentar de forma rápida, hospitais aí estão lotados, eles estão indo no Novo Lunar, que é um dos principais feriados, que muita gente volta para a sua cidade natal, então tem uma mobilidade muito forte na China, principalmente nesse início do ano. A gente vê uma melhora mais forte com os estímulos dados pelo governo, mas ali pelo final do primeiro tri para o segundo tri, a economia chinesa, e isso vai beneficiar principalmente o Brasil,
que é um dos seus principais parceiros comerciais, e seus países ali na região. E aí, só para finalizar de calendário, tem o PIB da China que vai sair hoje do quarto TRI, tem os índices de atividade dos Estados Unidos industrial, o índice ao produtor de inflação, e no Brasil, na quinta-feira, a taxa de desemprego pela PNAD contínua também aí deve continuar a sua tendência de queda. Hoje, atualmente, está com uma taxa de emprego de 8,3, deve vir aí mais ou menos o patamar de 8,1, 8,8, mas a gente tem que esperar, o que mostra aí que o mercado de trabalho continua bastante robusto aqui no Brasil. Acredito que sejam todas essas atualizações. Vinícius, tem mais alguma perguntinha aí? Não, acho que é isso. Vamos acompanhando aí ao longo dessa semana como que vai ser. As ações da Americanas e as debêntures também estão piorando bastante, mas natural, né, dada a situação. O Antônio foi perfeito aqui no comentário, né? Ele falou aqui sobre o CEO do Real, né? Porque perguntaram como que ele identificou tudo isso em 9 dias. Pode ser que às vezes ele já sabia, às vezes ele identificou e quis pular fora, então não se sabe também. Acho que isso vai fazer parte do acompanhamento. Mas é isso aí. Então, semana que vem estamos de volta e traremos novidades. Rafa, suas considerações finais? Acho que a principal consideração esse setor de varejo aí, né, que ele tenha patinado bastante aí 2021, 2022, né, e esse ano também a perspectiva não é boa. O cenário macroeconômico é muito desafiador, né, a concorrência ele aumentou muito, né, acho que até mostrando um pouco que o setor de varejo ele estava ali meio concorrendo só entre si. Quando entrou players de fora, ele começou a ver de fato como ele precisava, né, nadar um pouco mais, e a gente tem que tomar bastante cuidado com esse setor aí, porque ele é um setor que vai sofrer bastante, provavelmente esse ano, com um cenário macroeconômico muito, muito difícil aí, né? Mas enfim, acho que vamos lá, né? Vamos ter cautela e tomar cuidado. Então, pessoal, obrigado aí, Vini, obrigado, Rafa. Bom, a gente mudou, pessoal, das 8 horas que acompanhava a gente, passamos para meio-dia. Acho que melhor flexibilidade para chamar convidados, para você que está no horário do almoço acompanhar notícias do mercado, alguns comentários macros de renda fixa. Hoje, no atual momento, o Bovespa está caído menos 1,59, a taxa de câmbio aí está com uma alta de 0,55, está com cotação a 5,12. E aí, deixe nos comentários, deixa o like, deixa se você quiser mais lives durante o almoço, deixe também nos comentários. A princípio, ficamos às segundas-feiras, meio-dia até meio-dia 40, meio-dia 45. Vai dar um tempinho da gente aqui almoçar rapidinho para voltar aos trabalhos. Mas deixe nos comentários que a gente sempre quer dar a melhor informação para você, para a melhor tomada de decisão. Obrigado aí, bom almoço a todos.